E aí galerinha, tranquilo? Bora para mais um videozinho aqui. Antes de nós começarmos a entrar na parte dos outros gráficos, né? Outros tipos de análise que nós fazemos em um gráfico temporal, eu quero passar para vocês uma pequena interpretação do gráfico, né? Então, como que nós devemos analisar um desse? Esse é um exemplo bem fácil, ok? Ele é um exemplo bem anedótico, ele é um exemplo real. Eu não vou entrar em detalhes dos motivos do que eu vou, das partes que eu vou destacar. Eu somente vou entrar em detalhes só bem por cima, tá? Quando eu digo dos motivos, eu não vou entrar em todos os detalhes bancários e financeiros da coisa. Eu simplesmente só vou falar um pouco por cima, beleza? E o link da matéria em si de investimento vai estar na descrição, caso vocês também queiram ler, ok? Então é o seguinte. É que aqui está em barra, tá? Mas se nós interpretássemos daqui de uma outra forma, dá para muito bem a gente interpretar isso em linha. Que veja que a gente tem ali a variação mensal. Lembra que eu falei aqui que nossa, não dá, tem que ser uma cor mais escura. Lembra que quando eu falei que no eixo X nós temos a variação temporal, né? Então aqui nós temos a variação temporal em meses, né? Então a variação IPCA, mensal do IPCA antes do plano real, né? E aqui nós temos a variação mensal do IPCA. Para quem é novo, né? Então para quem é bem novinho, quem está começando agora, o Brasil ele somente foi ter a nossa moeda que nós temos agora, né? Que é o real, em 1994. Na metade de 1994, não lembro exatamente qual foi o mês de implantação. Antes disso, nós tivemos outras moedas. E veja que quando nós estamos tratando aqui de IPCA, estamos falando de inflação mesmo. E não sei se vocês sabem, inflação é quando o dinheiro ele começa a perder valor mediante ele mesmo, né? Não vou entrar em detalhes de como isso acontece e quais são as escolas de como elas interpretam como é que a inflação chega do jeito que está. Mas vamos considerar aqui que literalmente foi impressão de grana, né? Os caras simplesmente só imprimiam dinheiro para poder pagar. E veja que a inflação que nós tínhamos aqui no Brasil, comparada com a inflação de hoje, né, ela era muito alta já na época. Em 1980, então nós tínhamos uma variação mensal aqui de, vamos dizer assim, 6, 8%, né? Logo no comecinho, aí veja que ele tem uns pequenos picos, aí ele volta aqui, blá blá blá, mais um pouco, aí quando chega aqui em 1986, buf, ele dá uma baita de uma queda e depois ele volta novamente para cima. Quando ele chega aqui mais um pouco, pá, tem outra queda. Chega aqui outro, pá, tem outra queda. Veja que aqui está tipo lá no máximo e tum, tem outra queda. Depois desce aqui de novo e depois ele continua subindo e daí por diante. A gente tem o plano real. Por que isso acontece? Né? Então, quando nós vemos um determinado gráfico e vemos um comportamento meio estranho, né? Então a gente vê um comportamento que, ele é muito abrupto, ele foge do padrão, né? E principalmente que nós temos aqui uma temporalidade, nós temos uma faixa de tempo, uma faixa temporal que a gente pode analisar, é bom nós analisar, nós temos por onde começar a nossa análise. Então, é lógico que aqui nós temos um domínio que é o domínio da moeda, né? O domínio da moeda e o domínio do nosso país, na parte econômica dele. Então, putz, o que será que aconteceu aqui em meados de 1986 que fez a inflação ter essa queda e logo depois a subida? Eu não vou entrar em detalhes na subida, mas eu vou entrar em detalhes na queda. Se nós viermos até aqui e analisarmos a data, então nós vamos descendo aqui, ó, quais são as moedas que nós tivemos, ó, réis, R$ 1.000, cruzeiro, cruzeiro, cruzeiro novo, e aqui nós temos a data de implementação, ó, 1970, 84, 86, que é da onde nós temos essa mudança de moeda, né? Então, a maioria das vezes eles literalmente, ó, retirada dos centavos, e a maioria das vezes eles simplesmente só cortavam zeros, né? Então, se nós tínhamos moedas de
de 1, 2, 6, até 10 mil cruzeiros, aí troca, né? Aí só vai aqui para a mesma escala, aqui simplesmente corta zero, né? Aumenta zero, volta zero. Veja que a mudança de moeda é essa. Então se a gente tinha moedas, sei lá, até 1000, aí a partir do 1000 agora ele está valendo, nessa nova moeda, 10. Né? Então a gente já tem um corte aí de uns 2 zerinhos nessa brincadeira. Então, se nós viermos aqui em 1986, tivemos uma mudança aqui do nosso presidentezinho Sarnezinho, né? Essa pessoa que está aí na tela. E tivemos essa mudança. E graças a essa mudança, né? Isso lógico que estou falando a grosso modo, o IPCA, puff, foi lá para baixo. Ok? E esse segundo vale que nós temos aqui. Veja que logo depois, que em 1989, nós tivemos outra mudança. Vê, exatamente quando bate, pum, em 89, logo no comecinho aqui deve ser janeiro, fevereiro, março, abril, mais ou menos isso, abril, maio. Janeiro de 89 até dia 15 de março, que foi feita a mudança. Né? O plano verão, verão 1, verão 2. Né? A história econômica do Brasil é algo muito interessante de se ler, porque existem livros que falam sobre isso, qualquer coisa eu posso até recomendar alguns. Né? Então nós temos aqui em 1989 nós tivemos uma outra mudança, né? Graças à mudança do plano cruzado não, desculpa, o cruzado novo. Né? Então aí veja que depois do cruzado novo tivemos uma inflação estúpida, né? De tão grande. E graças a isso tivemos também a mudança do plano Collor 1, plano Collor 2, né, que foram planos tão legais que teve gente que inclusive até se matou por causa disso. Então quando ele chegou lá em cima, veja que o plano, pof, desceu. Mas logo depois disso começou a subir a inflação de novo e tum, desceu novamente. Pode ver que inclusive o plano 1990 até 93. Depois teve o Cruzeiro Real, e aqui para baixo já é praticamente a migração para o Real. E veja que aqui teve 2 planos. Mas de qualquer jeito a inflação não era contida e isso daqui continuou a subir. Veja que aqui, como nós já temos as datas de quando as coisas ocorreram, conseguimos ter pelo menos uma ideia da onde começar a nossa análise para poder saber quais são as causas dessas situações abruptas. Né? Então, a grosso modo, quando nós estamos tratando sobre análises temporais, nós temos que verificar isso. Quais são as movimentações abruptas, quais seriam as causas e efeitos. Né? Às vezes pode ser que uma mudança foi feita somente em 1984 e ressaltou em 1900 e resvalou, né? Resvalou não, desculpa, e acabou dando o resultado em 1986. Veja que aqui eu estou dando um exemplo bem simples e bem fácil de você buscar. Então, se porventura você quiser ver mais coisas sobre o dragão da inflação, como diziam antigamente, pergunte a seus pais, para os seus avós, né? E leia alguns livros, alguns sites aos quais falam sobre isso. Qualquer coisa é só me perguntar que eu tenho alguns livrinhos bem legais sobre esse assunto. Beleza? É isso aí, galerinha. Espero ter dado mais ou menos uma ideia de como a gente trabalha com uma análise temporal. Tá? Eu passei bem por cima, bem a grosso modo mesmo. Ok? Não entrei nem mesmo em correlação, nada do tipo. Eu simplesmente só mostrei uma pequena parte do que a gente pode trabalhar. Beleza, galerinha? Beijos na bunda e até mais. E sim, leiam bastante sobre a história econômica do Brasil. É bem legal. Fui!